Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro podcast de animagogia. Talvez você já tenha ouvido falar esse termo aí em algum lugar, talvez você nunca tenha ouvido falar, não importa se você ouviu falar ou não. Esse podcast é pra você, aqui você vai descobrir tudo sobre psicologia, terapia e animagogia. Estamos aqui com a criadora deste fenômeno, vamos saber se ela tem razão, se ela não tem razão, o que ela está propondo, se o que ela está propondo faz algum sentido. Então, Marina, se apresenta aí pra galera saber quem que você é. Maravilha, bom dia, Melk. Bom, meu nome é Marina Freitas, eu tenho 33 anos, sou terapeuta, mas já fui advogada e mais um monte de coisa. E esse monte de coisa fez sentido para que hoje eu conseguisse olhar para toda a estrutura das coisas que eu passei e conseguir estruturar a animagogia. Sou terapeuta há 4 anos e hoje eu posso dizer que eu sou animagoga. E espero que todos os terapeutas que estejam ouvindo também consigam dizer isso um dia. Ok, então vamos entender o que é esse negócio de animagogia. Se a Marina não está falando nenhum tipo de maluquice, se isso não é coisa de gente doida, e se faz sentido Talvez ou seja. não. Ela já conversou comigo um pouquinho, eu já entendi um pouco do que é a coisa, mas não é tão simples, é um tanto quanto complexo, então vocês vão ter de ficar atentos ao longo de todo o podcast para entender o que está por trás da cabeça dessa senhora, ok? Não são coisas fáceis de você administrar, porque ela vai falar sobre psicologia tomista, tomismo, sobre Aristóteles, sobre faculdades da alma, um monte de coisa, talvez alguma coisa ali que saiu também da cabeça do querido professor Olavo. Então, você vai ter que acompanhar com bastante atenção e eu vou fazer as perguntas que talvez iluminem a gente sobre esse tema. A gente sabe que a gente vive num momento em que as pessoas precisam de acompanhamento em saúde mental. Quase todo mundo, tava falando com a Marina, inclusive, quando eu cheguei. As pessoas que não tomam um comprimidinho, as pessoas que não tomam alguma coisa pra ficar de boa na vida durante o dia, tem uma responsabilidade muito grande nesse país, porque a gente é um país, se eu não me engano, o terceiro em índice de depressão e também em outros tipos de saúde, doenças mentais. Então a gente precisa muito de cuidado, a gente precisa muito de terapia. Mas nem todas as propostas necessariamente atendem aquilo que as pessoas de fato precisam. Então, por que você teve essa ideia, Marina? Se existe já um monte de propostas, se já tem gente fazendo coisa no campo da terapia, se já existe uma coisa chamada psicologia, inclusive, tá gente aí se formando na universidade, tem um monte de gente fazendo cursos, pós, mestrado, doutorado, tem terapia para todos os gostos, do esotérico ao científico. Então, por que aparecer com um negócio novo? Você já tem um monte de coisa que aparentemente está funcionando. Maravilha. Gostei muito da sua palavra, aparentemente. Ela é importante. Então, Melk, olha só. Eu comecei a ser terapeuta em 2022. E eu me lembro que eu li um livro que mudou completamente a minha perspectiva, que é o Correntes da Psicologia Contemporânea, do Martin Etchevarria, que é o maior psicólogo tomista da atualidade. E aí, o que é que ele faz ali? Ele analisa todas as correntes da psicologia contemporânea de um modo muito próprio. É um trabalho maravilhoso. Ele olha para a filosofia de fundo de cada uma das correntes, porque sim, cada uma tem, muito embora as pessoas queiram rechaçar. E ele compara essas correntes dentro de uma visão de homem realista. Ele responde o que é o homem, ele fala, olha, dentro dessa visão, isso aqui funciona, isso aqui não funciona por causa disso, disso, disso. E aí, quando eu terminei de ler esse livro, eu fiquei profundamente triste. Fiquei 3 dias muito pensativa, porque eu falei, cara, eu olho para isso aqui e eu vejo que nada disso aqui resolve o problema do homem inteiro. E eu costumo dizer, inclusive, que cada abordagem psicológica é uma obsessão ideológica. Por quê? Porque eles pegam uma parte do homem e tomam o homem inteiro como se fosse só aquela parte. Então, quando a gente olha para Freud está olhando para libido. O homem tem libido? Tem. Mas ele é libido? Não. Quando a gente olha para o Rogers, ele está olhando para a consciência. Parece até mais legal, mas tem um monte de problema também. O homem tem consciência? Tem. Mas ele é consciência? Não. Então, a impressão que eu tive é que eles estavam fatiando o homem. E muito pior do que fatiar. Pegando aquela parcela que eles estavam fatiando e tomando como essência humana. E errando terrivelmente. E eu falei, cara, se tem muitas, é porque nenhuma é completa. Porque se uma delas fosse completa, todo mundo só utilizaria uma. E me parece que tem muitas, porque todas elas estão olhando para o homem amputado, fatiado. Ok, então nós precisamos ter uma terapia, essa foi a minha primeira intuição. Ali nasceu a animagogia, mas sem o nome de animagogia. Precisamos ter uma terapia, portanto, que tenha algo de completo, e esse algo de completo só pode vir de um modelo humano completo.
Eu preciso ter consciência do que é saúde psíquica, para só então olhar para a desordem do meu paciente, olhar para o modelo de saúde psíquica e conseguir intuir o itinerário que eu preciso fazer com o meu paciente para que ele chegue naquele modelo. E aí, primeiramente, eu olhei e falei, cara, o modelo só pode ser o Cristo. Porque o Cristo é o homem inteiro, o Cristo é o homem completo. E ali nasceu a terapia do Evangelho. Cara, eu vou tentar buscar uma terapia do Evangelho. A primeira coisa que eu tentei fazer foi colocar os Evangelhos em ordem. Porque são 4 e tem uma linha cronológica ali que não está muito evidente, então eles vão e voltam, ou talvez um evangelho traga um pouco mais de detalhes do que outro sobre o mesmo fato. Então eu queria olhar para o fato completo e em ordem cronológica. Eu sou a pessoa da ordem, né? Então, mas não fica mais uma coisa esotérica? Não. Por quê? Porque o Cristo é concreto. Bom, o Cristo não passou pela última clave da animagogia, mas no início foi. O Cristo é bastante concreto. A gente não está falando, isso aqui é muito importante, de uma questão teológica. Eu tenho um monte de perguntas. Você tem 3 minutos que você está falando, já tem um monte de perguntas para fazer para você. Vai lá. Tá. Não é uma questão teológica. Eu não estava olhando para o Cristo enquanto Deus, digamos assim. Eu estava olhando em Cristo enquanto homem perfeito, porque foi isso que eu vi que faltava. Falta o modelo de homem perfeito. Porque um médico não conseguiria ajudar um paciente se ele não passasse 6 anos estudando a saúde. Como é um corpo saudável para olhar para um corpo doente? E bom, para encurtar a história, para você fazer todas as outras perguntas que você quer fazer, isso foi em 2022, eu continuei caminhando, continuei estudando e fui vendo cada vez mais os problemas da psicologia moderna e justamente essa redução, esse achatamento que eles fazem do homem, de modo que a gente não consegue, dentro da psicologia moderna, um modelo de homem, não digo teológico, não digo nada disso, digo realista, porque inclusive a minha base de estudo toda é aristotélico tomista. E sempre quando chega essa objeção de, mas Santo Tomás, santo doutor da igreja, teólogo, etc e tal, falo, tá bom, vamos tirar São Tomás da parada, vamos colocar Aristóteles. Cara, Aristóteles, 4 séculos antes de Cristo, o cara nem conheceu o Cristo, entendeu? Com toda a sua humildade, com toda a sua honestidade intelectual, sentado diante da realidade, com seu café do lado, esperando a realidade contar pra ele o que ela é. Que é o que as pessoas hoje não fazem. Mas ele chegaria nessa conclusão que você chegou? O Aristóteles, cara, eu creio que sim. Mas não deste modo, porque, veja, por que São Tomás conseguiu aprofundar e corrigir alguns vieses de Aristóteles? Porque São Tomás ele estava profundamente auxiliado pela graça, de modo muito concreto. Aristóteles também estava, com certeza absoluta, ele só não sabia. Mas a disposição dele diante da realidade, tanto que eu falo para os meus alunos que o desejo do meu coração não é que eles leiam tudo de São Tomás. O desejo do meu coração é que eles tenham a mesma disposição diante da vida que Santo Tomás. Isso importa muito mais do que propriamente ler Santo Tomás, porque ele mesmo chegou um momento que ele mandou queimar tudo. Queima tudo que eu escrevi. Mas você tá louco, Tomás, você escreveu centenas de milhares de páginas. Queima tudo, porque diante do que eu contemplei, tudo aquilo é palha. Então não é sobre entender o que Santo Tomás falou, é sobre contemplar a realidade da mesma posição existencial que Santo Tomás contemplou. E nisso ele tá igualzinho a Aristóteles. Então, eu creio que o Aristóteles chegaria à mesma conclusão, não com a mesma ferramenta, digamos assim, mas ele intuiria, ele tocaria ali, porque inclusive ele faz isso em muitos momentos da metafísica dele. Tem hora que ele faz assim, a partir daqui eu não dou mais conta. Mas assim, ele chegou muito perto. E ele não tinha como dar mais conta, porque ele não tinha conhecimento teológico e nem essa consciência de Deus, né, digamos assim, tal como Santo Tomás tinha. Entendi. Vamos lá, tem um monte de coisa. Eu acho que ainda não ficou claro, tá começando, óbvio, o que é animagogia, mas você, com muita sutileza, de um modo meio suave, eu percebi que você tava metendo pau ali na psicologia moderna. Então, só que psicologia moderna, quando você fala psicologia moderna, vem um monte de coisa na minha cabeça. Vem o Freud, vem o Jung, vem o Lacan, vem o Frankl, vem o Skinner, vem o Watson, então não me parece uma coisa só. Ok? Então, o que é esse negócio que você aparentemente está combatendo, psicologia moderna? E, sim, eu já fiz terapia, quem está assistindo já fez terapia, passou por um psicólogo, o psicólogo ajudou a resolver o problema, você melhorou, você passou de um estado para o outro. Sim. Você não vive mais na condição em que você estava antes de passar pela terapia. Pelo menos é isso que a gente espera e é isso que deve ter acontecido com um monte de gente que está assistindo a gente aqui agora. Então, se funciona, por que outra coisa, entendeu? Tá. Se tá funcionando, se a galera tá fazendo, se tá dando resultado. Tá, maravilha. Funciona até a página 6, não é nem até a 2, tá? Que costuma se dizer assim. O que é que acontece? E o que eu vou dizer agora não são vozes da minha cabeça, tá? É a própria psicologia moderna que fala pra nós. Qual é a finalidade da psicologia moderna?
Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que se fazer primeira pergunta, que a gente tem que se fazer diante de qualquer coisa é: pra que isso serve? E essa utilidade não foi a gente que colocou. Tá na coisa. A gente precisa tomar um tempo ali pra entender o que é aquilo. Pra que a psicologia moderna serve? E isso são palavras dela. A psicologia moderna serve pra levar o homem pro adulto funcional. O que é o adulto funcional? Pô, o cara que acorda às 6 da manhã, vai pro crossfit, chega em casa, faz seu whey, entendeu? Dá um beijo na mulher, pega as crianças, leva pra escola, vai pro trabalho. Ganha ali seus 10, 20, 30 mil por mês, aí volta pra casa e toma um vinhozinho e faz uma comidinha. Pô, que vida boa, né? Que coisa sensacional. Tem uma galera que deve estar ouvindo a gente falando, cara, eu queria essa vida. E essa vida é ruim, Melk? Não é ruim. Inclusive, a gente já conversou sobre isso algumas vezes, que se todo mundo estivesse nessa vida, nós teríamos um outro modelo de mundo do que nós temos hoje. Mas é tudo que dá pra ser? Essa é a pergunta. Não é tudo que dá pra ser. Então, a psicologia moderna, o cientista psicológico contemporâneo, digamos assim, a postura dele diante da realidade é a seguinte: ele vai lá na realidade, ele faz o recorte do homem, ele leva pro laboratório, ele começa a colocar ali no laboratório um monte de hipóteses diagnósticas que ele tem na cabeça dele, pensadas previamente. Antes dele conhecer o objeto, ele tá ali tentando colocar hipóteses. E aí ele vai uma, e vai duas, e vai três. Na 10ª, quando coube 99%, saindo um tiquinho de sangue, ele fala, deixa aí, deve ser isso mesmo. A posição que eu falei aqui de São Tomás é o quê? Cara, deixa eu ver o que é isso. Deixa eu entender o que é isso sem me colocar nisso. Deixa eu dar um espaço para que a coisa seja o que ela é, a contemplação amorosa do professor Olavo, que é o esplendor do objeto, sem colocar nele nada, não apenas aceitar que ele seja o que é. E aqui, de novo, a gente tem uma diferença abissal da psicologia moderna para a psicologia que eu proponho. Eu não vou apenas aceitar o que a coisa é, o que já seria maravilhoso, mas eu vou desejar que ela continue sendo. Só que é doloroso, Mel, que em uma certa medida. Tanto que tem muitas pessoas que falam assim, o primeiro princípio da saúde mental é aceitar a realidade. Eu acho que esse é o segundo. O primeiro princípio da saúde mental é desejar que a realidade seja como ela é. Porque se resignar é muito pouco, a gente precisa querer aquele negócio. Então, diante disso, de uma resignação como padrão de maturidade... Tem que ser contemplativo, então. Exatamente. Diante disso, da resignação como padrão de maturidade, que pode ser da psicologia moderna, eu proponho um outro padrão de maturidade, que é o padrão da felicidade. Porque felicidade e funcionalidade são coisas completamente distintas. Inclusive, uma pessoa ela pode estar disfuncional e feliz. Disfuncional aos olhos de um padrão moderno, digamos assim, porém profundamente feliz. Então, por que que a psicologia moderna não leva o homem para o seu ápice? Ela leva o homem para um esquema para que ele seja funcional, para que ele opere na realidade social. Sem sintoma. Isso, pronto. A psicologia moderna age a nível de sintoma. É isso, para que fique muito claro para vocês. A psicologia moderna age a nível de sintoma. A animagogia age a nível de causa. Marina, qual que é a diferença? Eu sempre gosto de dar um exemplo que eu acho que fica muito ilustrativo. Imagina que aqui está o sintoma e aqui está a causa, em qualquer pessoa, tá? Então, vamos olhar para o Melk. Aqui está a causa e aqui está o sintoma e aqui está o Melk. Aí, o que acontece? O Melk tem um problema, que está aqui na causa. Aí, a causa, ela vem e manifesta uma sintomatologia. Então, o que é que chega pra mim, Melk? Você chega aqui agora e fala, Marina, eu quero fazer terapia contigo. Quando você começa a me falar o que é que você tem, o que é que você tá me dizendo? Vamos supor que eu seja, sabe, eu tenho compulsão sexual e vício em pornografia. Tá. O que é que você vai falar pra mim? Cara, eu tô pegando um monte de prostituta, eu tô gastando todo o meu dinheiro, meu casamento tá ruim, os meus filhos já não me veem como mesmo. Tudo isso é o quê? Sintoma. Olha aqui, Marina, como isso está repercutindo na minha vida. A psicologia moderna vai olhar pra isso e querer resolver isso. Só que isso é a ponta do iceberg. E todas as sessões vão rodar ao longo disso. E aí Melk, o psicólogo vai virar pra você na semana que vem e vai dizer, e aí, caiu quantas vezes essa semana? E aí, você conseguiu? E aí, como foi com sua mulher? E aí? E aí, vocês vão estar sempre olhando pro problema, tá? Quando a gente vai pra animagogia, eu vou entender... Mas se eu sair de lá sem pegar mais ninguém além da minha mulher, não é suficiente? Você não vai pegar mais ninguém além da sua mulher durante um mês. Ou talvez você até consiga não pegar mais, mas você vai canalizar esse vício para um outro lugar. Porque a desordem anímica não foi resolvida. Só foi resolvida a nível de sintoma. Você pode chegar no máximo, assim, com muita alegria, Melk, com muita felicidade, numa continência. Que é o último degrau antes da virtude. Maravilha, só que a gente tem um monte de degrau para subir. Então, se a gente for olhar para uma temperança, por exemplo, a gente tem a malícia, a gente tem a incontinência, a gente tem a continência, a gente tem a temperança completa. E a gente pode passar por todos esses estágios até a gente ser temperante. Mas a continência é o quê? É a luta interior. E aí você fica, cara, eu quero, mas não vou. Eu quero, mas não posso. Eu quero, mas não vou. Eu quero, mas não posso. E muita gente acha que esse é o ápice humano. Eu quero, mas não posso e não vou. Tá bom, não vou sucumbir. A minha razão deu a palavra final. Mas o cara não tá feliz. Porque ele tá fazendo aquilo ali só por uma imposição social, só pro casamento não ruir, só porque. Ele tá sofrendo
embora ele esteja agindo corretamente. Dá pra ser muito mais do que isso, dá pra você fazer o bem com alegria. Dá pra você fazer o bem com um sorriso no rosto. E é isso que as pessoas ainda não conseguiram tocar, muitas delas, principalmente as pessoas. Como? Cara, aí a gente teria que fazer um podcast sobre virtude. Mas assim, é todo um trabalho, Melk, eu preciso entender como uma alma opera ordenadamente. Vamos pegar esse caso concreto. Eu parei, não vejo mais pornografia, não entro mais nos X-Vídeos, não gasto meu dinheiro com prostituta, tô de boa, cuidando da minha família. Ok, e aí? Mas aí, como você falou, de fato isso é real. Sim. Me mantenho numa continência. Eu tenho uma inclinação, mas tô controlando a inclinação. Sim. E pode ser que uma hora, óbvio, a pessoa caia e ela retrocede, e ela tenta controlar aquilo e tal, até chegar num ponto que é aparentemente ótimo. Sim. Ok. E aí, ela pode até sentir o que mais? E o que mais? E como chegar nesse como? Maravilha. Bom, primeira coisa, que sem entender de vício, vou dar um passo para trás. Quando a gente olha para psicopatologia moderna, o grande livro aqui vai ser o DSM, que é descritivo, ele vai lhe dar uns sintomas, de novo, a nível de sintoma, e eu vou categorizar alguém no lugar daquele ali. Beleza. Só que, por exemplo, o DSM ele não vai dizer para nós de onde vem esse sintoma, digamos assim. Então, uma informação muito importante com relação à luxúria, porque isso aí que você está falando é luxúria, tá? É que a luxúria e a gula andam de mãos dadas. E o psicólogo moderno... eu já vi uma galera que, em situações parecidas, eles saem, aí eles começam a engordar, comer pra caramba. Perfeitamente, porque canalizam a inclinação, a concupiscência para um outro lugar, para poder desaguar aquilo ali. Então, quando a gente olha para Santo Tomás, como é que ele olha para a psicopatologia? Ele categoriza 3 tipos de enfermidades da alma, né, que é o que o DSM quereria dizer, mas de um modo muito diferente. Ele diz, olha, a rigor... O DSM nunca leu São Tomás, né? Claro que não. Não só leu, como jogou no lixo. Ele vai dizer assim, olha, a rigor, a alma nunca adoece. Isso aqui é a primeira coisa totalmente distinta. Por que a rigor a alma nunca adoece? Porque nós temos uma alma espiritual. Nós temos uma alma intelectiva. Então, nós temos 2 potências humanas, a inteligência e a vontade, que são, digamos assim, intangíveis. Vamos dizer assim. E por conta disso, a alma nunca padece. Mas beleza, mas eu posso ter uma enfermidade da alma por acidente, que é um problema orgânico que repercute por acidente na alma, e o Echevarria fala, olha, 99% do que o DSM fala tá aqui. Essas desordens orgânicas que repercutem por acidente na alma. Nós temos as enfermidades anímicas ou psíquicas, que são problemas na alma sensitiva, na alma baixa, nas paixões, na grande maioria das vezes, que repercutem no corpo por acidente. E nós temos a enfermidade da alma por analogia, que, de novo, a alma não adoece, por princípio. Mas, por analogia, a gente tem isso aqui, que são os vícios. Então, quando você traz para mim um problema de pornografia e tudo mais, nós estamos falando do vício da luxúria. Você tem uma enfermidade da alma por analogia. E aí você tem um conjunto de coisas para olhar aqui, a nível de sintoma, obviamente, porque a proposta da animagogia não é polarizar, não é excluir. A proposta da animagogia é integrar tudo aquilo que é tradicional e moderno e que faz sentido dentro de uma visão de homem realista. O que o homem verdadeiramente é, não vozes da minha cabeça e não dentro de um laboratório colocando um monte de hipótese. Então, quando a gente olha para esse lugar, resolvendo os sintomas e compreendendo a causa do problema, e eu só consigo compreender a causa do problema se eu olho para os sintomas por primeiro, e eu tenho, Melk, que é isso que vai faltar se a pessoa está olhando para a psicologia moderna. Eu olho para o sintoma, eu olho para você. E eu tenho na minha cabeça esquemas mentais, e por esquema não entenda algo rebaixado, esquemas mentais sobre o que a alma é. Então eu falo, cara, esse negócio que o Melk tá me falando, normalmente acontece numa alma que tem essa desordem. Eu faço uma primeira hipótese, mas à luz de um modelo concreto, que é o de saúde psíquica. Então, olha, normalmente quando a pessoa age assim, ela tá assim, assim, assim. Beleza, então deixa eu caminhar um pouco mais pra pegar o sintoma que o Melk me disse, conhecer o Melk, pessoa real e concreta, e fazer um link disso. É a tríade, eu sempre ensino pros meus alunos, a tríade é essa, sintoma, modelo de alma ordenada e a pessoa que está diante de mim. Quando eu ligo essas 3 coisas, eu entendo por que pode ser assim e por que é assim de modo real e concreto na vida do Melk. E só aqui eu tenho condição de fazer uma intervenção terapêutica real. E claro, eu vou atuar a nível de sintoma. Então eu vou trazer para você coisas que vão te ajudar a lidar com aquilo ali, enquanto eu tô ali olhando para a causa do problema, organizando a causa do problema. E aí você vai chegar no homem funcional. O homem funcional é uma etapa da animagogia. Eu não rechaço isso. Mas ela não pode parar ali. A partir do homem funcional, que já não
abre mais o Xvideos, que já não briga com a esposa, que já não gasta 5 mil reais com prostituta. A partir disso, eu vou pegar essa força que agora tá em você um pouco mais vital, porque você não tá mais perdendo pro vício, porque essa sensação de quem me comanda são os meus impulsos e não eu, como quereria Freud. Freud diz que nós não vivemos, nós somos vividos por forças incognoscíveis. Então, essa coisa de... Seria tão mais fácil. Seria muito mais fácil. Não me responsabilizar seria tão bom. Então, a partir do momento que você não se vê mais perdendo, e isso é fundamental dentro do setting terapêutico, Melk, eu sempre falo que uma das sensações que todo mundo deveria ter na vida era respeito por si mesmo. Porque quando você começa a parar de cair, você se olha no espelho e fala, cara, eu dou conta desse negócio. Eu consigo, eu achei que eu era só um bonequinho que ficava apertando ali no Xvideo e fazendo o que eu não deveria. E a partir disso, você ganha essa força interior que você achava que você não tinha. E só agora a gente tá pronto para descobrir para onde a gente vai canalizar essa força que você acabou de descobrir, de um modo muito do Melk, que só o Melk poderia fazer, e que não vai trazer só o Melk crossfiteiro, que trabalha, que ganha 30k por mês, que paga as coisas da família. Mas o Melk enquanto pessoa única no mundo, fazendo aquilo que só ele poderia fazer. Isso é felicidade. Mas o que isso é diferente do Frankl, por exemplo? Porque o Frankl, ele tinha uma visão achatada também do homem. E muito pela cosmovisão que ele tem. Então, assim, quando a gente olha para a psicologia moderna, eu sempre digo que o Frankl é o que a gente tem de melhor. Então, eu acho que seria muito legal a gente fazer uma junção de Frankl com TCC. Se nós tivéssemos só psicologia moderna para poder... Não, só dá para fazer isso, Marina. Beleza, vamos fazer uma mescla aqui de Beck com Frankl? Por quê? Porque o Frankl, ele vai olhar um pouco mais para a transcendência e o Beck, ele vai olhar um pouco mais para a imanência. Então, a gente consegue ter as duas coisas ali articuladas. Só qual é o problema do Frankl? Quando o Frankl fala de espírito, não é o espírito tal como a cosmovisão cristã católica concebe, baseada em Santo Tomás de Aquino. Então, o Frankl não vai descrever o intelecto e a vontade como Santo Tomás de Aquino. O Frankl não vai falar de juízo prático como Santo Tomás de Aquino, que é algo profundamente importante em qualquer decisão que qualquer pessoa vá tomar. Então, quando, por exemplo, você está comigo na terapia, um dos lugares mais importantes para o qual eu tenho de olhar é o seu juízo prático. Porque é justamente nesse momento... O que é juízo prático, galera? É o momento em que você precisa tomar uma decisão. Sabe assim, cara, tem um brigadeiro aqui diante de mim. E eu sou gulosa. Eu olho para aquele brigadeiro. O que é que eu preciso acessar para tomar uma decisão correta? Eu preciso entender o que é um brigadeiro. Eu preciso entender o que é que eu estou sentindo. E eu preciso conseguir tomar a decisão correta diante daquele brigadeiro real e concreto. Isso é o juízo prático. Eu preciso acessar os conceitos, o que é comida, o que é marina, qual é a reta ordem do que eu devo dar ao meu corpo, o que é fome. Eu tô com fome ou com vontade de comer? E olhar para todas essas coisas e o que eu vou fazer diante desse brigadeiro real e concreto. Não é isso que a gente faz todo dia. Toda hora. Você tomou uma decisão para vir para cá, você tomou uma decisão para ligar o pisca para entrar à esquerda, você tomou uma decisão para estacionar, você tomou uma decisão para ir ao banheiro. A gente faz isso o tempo inteiro. Só que a gente não para pensar que a gente faz isso imbuído de o que é essa coisa e o que eu devo fazer agora. Isso se chama prudência. A virtude da prudência é a virtude da reta razão no agir. Reta razão, que as coisas são, ação que eu devo fazer agora. Então, o Frankl, ele não descrevia essas coisas, tá? Inclusive, a pessoa da psicologia moderna que mais chegou perto de descrever essas coisas foi o Rudolf Allers, que era um psiquiatra católico em plena Viena psicanalítica. Só que o Rudolf Allers, ele era muito fenomenológico, muito abstrato e com a linguagem muito técnica alemã. Então, ficava difícil. É como se Santo Tomás fosse um mar e ele tivesse botado os pezinhos, sabe? Já é muito bom, já é incrível. Ele escreveu durante 20 anos, o Allers, mas ainda é pouco. Temos também a Magda Arnold, que é uma psicóloga moderna, e que ninguém conhece na área da terapia, justamente porque ela tem uma inspiração tomista. Mas o Frankl, ele não faz essas compartimentalizações como o Santo Tomás faz. E o Frankl, ele não toca no fim último. Qual que é o fim último? A contemplação da verdade, a beatitude. E até ontem a gente conversava com uma terapeuta, uma logoterapeuta, né? E ela falava, poxa, mas o Frankl, ele tomou uma decisão de não fazer isso. Tá, tudo bem, mas Melk, veja, eu sou católica, eu tenho essa visão de mundo, eu acredito fielmente no fim último. Como que isso não transborda pra minha terapia? Você acha que dá pra eu acreditar nisso de todo o meu coração e não transbordar pra terapia? Eu acho que não dá. Mas ele fez isso em caráter científico. Mas tudo isso aqui que a gente tá falando tá em caráter científico. A questão é, o que é ciência? Ciência é o que a modernidade vê hoje como ciência? Estatística, estudos duplo cego, evidências, provas, etc e tal? Não.
Ciência é o conhecimento de um objeto a partir dos seus princípios e causas. Então, eu, enquanto detentora de uma alma, posso tranquilamente fazer ciência psicológica. Eu só preciso de outra pessoa. Eu preciso estar aqui contigo, para minha alma estar interagindo com a tua alma, e a gente tá tirando conclusões a partir de uma autoconsciência que eu tenho, uma autoconsciência que você tem, e a gente tá aqui trocando figurinha acerca de uma mesma coisa. Do mesmo modo que um biólogo, um cara poderia ser biólogo se ele analisasse a natureza dos animais, das plantas, de todos os seres vivos, sem precisar de um diploma. Exatamente, perfeitamente. Então é por isso que o Frankl não toca nesse lugar, porque ele tem algumas questões assim de base que fazem com que ele chegue perto, mas não toque, como por exemplo essa questão da inteligência da vontade, do juízo prático, do fim último, que ele não toca. Então assim, pro Frankl, um ateu dentro do setting terapêutico, ele tem um sentido que pode não ter nada a ver com o fim último, mas se ele descobre esse sentido, se ele trabalha com esse sentido, então ele vai chegar na felicidade. Não, a felicidade é objetiva. A felicidade não é um estado interior que eu digo que eu tenho ou não tenho. A felicidade é objetiva, é a contemplação da verdade. E se a gente tira isso da parada, a gente tira tudo, porque a gente cai no niilismo. Cara, pra onde que eu vou? Fazer o quê? Essa não é a angústia profunda do homem moderno? Quem sou eu? Ela é objetiva, mas ela é individual. Sim. E cada um descobre, porque ela não é dada por Deus, ela é dada pelo inconsciente espiritual criativo. Veja, é uma parada completamente diferente de Santo Tomás. Então assim, eu tenho o meu sentido, você tem o seu. A gente precisa descobrir que foi dado por esse inconsciente e não por Deus de modo objetivo. Então é claro que a sua finalidade é contemplar a verdade, a minha também. E é claro que isso vai se dar de formas distintas em nossa vida, tá? E nisso a gente toca em Frankl. Mas Frankl não pega toda essa distinção subjetiva e ancora no fim último, como Santo Tomás faz. Você falou, vou voltar a alguns passos aí. Você falou que não é suficiente o cara tomar o whey, ganhar 30k, tomar o vinho no final do dia, fazer amor com a esposa ou com o esposo, cuidar bem dos filhos, ficar tranquilo em relação à vida. Então, não seria suficiente trabalhar, servir, ser forte e não encher o saco? Precisa de algo mais? Precisa. Porque trabalhar, servir, ser forte e não encher o saco, talvez você chegue aí, para usar o esquema do professor Olavo, baseado no Ronald César Miller, na 7ª camada com muita sorte. Só que dá para ser muito mais do que isso. Dá para você encontrar a verdade, viver com a verdade, agir conforme a verdade e no final se tornar a própria verdade, que é o itinerário, né? 9ª, 10ª, 11ª e 12ª. E isso é tão fora da psicologia moderna, Mel, que tão fora, é muito legal você trazer isso, porque quando o professor Olavo faz lá a apostila dele, 19 páginas sobre as 12 camadas, ele traz para cada camada uma corrente da psicologia. Então na 4ª tem lá a psicanálise, na 5ª tem o Jung, e assim sucessivamente. E eu me lembro que a primeira vez que eu li esse negócio, eu ingenuamente, olhei e fiz, cara, que legal. Então deve ser que a psicanálise tira o cara da 4ª, e Jung tira o cara da 5ª, e assim sucessivamente. Depois eu entendi que não. Cada escola daquela é a que melhor explica o estado daquela pessoa que está naquela camada. É representativo. Exatamente. Então, a psicanálise não tira o cara da 4ª camada. No caso, ela afunda o cara da 4ª camada. São coisas completamente distintas. Quando ele chega na 8ª, não temos mais psicologia. Nós temos filosofias. Na 8ª nós temos filosofia, na 9ª, na 10ª, 11ª. Aí ele vem e traz o Frankl na 12ª. Na camada que seria do santo, né? E aí aquilo sempre me incomodou profundamente. Cara, como que o Frankl tá na 12ª? Pra mim, o homem do Frankl é o homem da 7ª. É o homem livre, responsável e autotranscendente. Cara, é o homem da 7ª, o homem que cumpre o dever. Não é isso? Livre, responsável e autotranscendente. Então, colocando o Frankl na 7ª, da 8ª em diante não tem nada. Por quê? Porque o parâmetro ali, Mel, que da 8ª em diante não é mais o bem-estar psicológico. Não é a funcionalidade. É a resposta de um chamado muito próprio diante da verdade. Foi o que eu acabei de te dizer. Quando você organiza a vida de alguém a nível de sintoma, você vai pegar essa força que agora ele tem, porque ele estava padecendo para o mundo, ele estava vivendo só conforme a sua alma sensitiva. Se eu tô com fome, eu como. Se eu quero transar, eu transo. É o homem animal. O animal que faz isso. Mas o homem não. O homem pode viver a castidade. Dá pra fazer isso de forma ordenada. Dá pra fazer isso de forma ordenada, obviamente. E dá pra, além disso, você extrapolar isso não apenas para viver corretamente, mas para fazer o bem. E aqui tem uma diferença gigantesca entre a psicologia moderna e a animagogia. Na psicologia moderna, a gente vai olhar para o problema e para o sintoma. Na animagogia, a gente vai olhar para a esperança. E a esperança é o que faz todo mundo levantar de manhã. Eu não vivo para resolver problema. Eu vivo para perseguir o bem.
Porque nós somos feitos para o bem. E isso a psicologia moderna desconsidera em larga escala. Então, eu não posso pegar esse cara que tá viciado em pornografia, querer resolver esse problema e deixar ele olhando para esse lugar. Eu tenho que pegar esse cara, canalizar essa energia que ele tem pro bem, que eu sei que ele tem. E como é que eu sei disso? Por causa do modelo abstrato de alma, lembra? Sem esse modelo correto eu não consigo fazer nada. E eu pego ele e coloco para ele servir a este bem e caminhar para esse bem. É como se, Melk, na psicologia moderna eu tenho 5 problemas e aí a pessoa está aqui dentro do problema, eu tô junto com ela olhando pro problema. E na animagogia eu tiro ela do meio do problema e falo, olha que bacana aquele bem ali. Caraca, que incrível. E ela começa a andar pro bem, é como se todo o problema perdesse a perspectiva. Não é que ela resolve o problema. E nisso também Frankl é muito genial, porque ele fala assim, neurose não se resolve, neurose se esquece. E por que a gente esquece a neurose? Porque a gente para de agir a nível de alma carnal e começa a entrar na clave da imortalidade. E quando você vai subindo na clave da imortalidade, tudo aquilo que é carnal, problemático e sintomático perde força. Então você não precisa nem resolver, porque, cara, você tá aqui perseguindo o bem, ó, que maravilha. E onde é que o homem tem mais força? Ele tem mais força pra resolver problema ou pra fazer o bem? Ele tem mais força pra fazer o bem. Porque esse negócio é meio como que um imã. O que é o amor? O amor é uma complacência com o bem. Eu tenho uma inclinação natural ao bem. Por que isso tá tão abafado no homem moderno? Me dá exemplos concretos. Por exemplo, esse cara tá lá todo sintomático, tem uma família, etc e tal, tá lá no trabalho. Só que naquele trabalho que ele tá... Pega agora uma mãe viciada em celular. Esquece o cara com vice-pornografia. Uma mãe viciada em celular, na grande maioria das vezes, tem um marido omisso. Tem um marido que não é pra ela o que deveria ser. Só que aí a gente entra numa questão cíclica, porque às vezes esse marido não é pra ela porque ela tá viciada no celular, entendeu? Então, a gente olha pro problema como um todo, a gente sabe que existe uma parcela de responsabilidade do marido, só que a gente não terceiriza a responsabilidade, que é outra coisa que a psicologia moderna faz. Eu me lembro que a minha irmã uma vez estava fazendo uma terapia com uma psicanalista, e eu fiquei muda e calada, porque eu não dou conselho onde eu não sou chamada. E aí um dia ela virou pra mim e fez assim, cara, que coisa estranha. Aí eu falei, o que foi? Aí ela falou que que eu tinha um problema e que eu deveria me livrar deste problema, porque esse problema era ansiogênico. Então, me livrando deste problema, acabou minha ansiedade. Eu falei, é mesmo? E quando você for pra faculdade fazer prova e você fica ansiosa, você vai fazer o quê? Demitir o reitor? Olha, eu não quero esse reitor aqui. E quando você for pro trabalho, que seu chefe foi injusto com você, você vai fazer o quê? Dar na cara do seu chefe? Aí ela fez assim, caraca, é verdade. Eu fiz, pois é, o problema não está nas coisas. Não é nunca o mundo que está pesado demais. É a gente que está fraco. Só que a psicologia moderna, ela coloca o mundo como se estivesse pesado demais. Menos o Beck. Porque o Beck, a partir do Ellis, lá em 1960, vai ter uma grande descoberta que eles acham que foi uma grande descoberta. O Ellis fala, galera, é o seguinte, olha só, não é a realidade que nos adoece, mas a minha crença sobre a realidade. A comunidade científica bate palma, você é um gênio! Sendo que São Tomás já falava isso há muito tempo, os estoicos falavam disso há muito tempo. Então, quando a gente olha para o Tratado sobre as Paixões da Suma Teológica, ele fala que a paixão vai agir conforme o bem ou o mal apreendidos. Uma coisa é o que a realidade é, outra coisa é como eu apreendo a partir dos meus juízos. Eu vou agir conforme o meu juízo, não conforme a realidade. Então, essa terceirização da culpa deixa a pessoa sem força. A pessoa não tem condição de assumir a responsabilidade da sua própria vida. Por isso que São Tomás fala que a psique é uma força causal. Uma força causal em que sentido? Cara, eu ajo, eu faço, e faço porque quero. Não porque... Eu não sou impaciente com meu filho porque meu filho é absurdo. Eu sou impaciente porque eu não tenho paciência. Porque esse negócio entra em mim num lugar desordenado e aquilo ali leva a uma resposta desordenada. Então, é essa força que a animagogia dá de volta ao paciente. Porque o paciente, ele tá imerso numa miríade de coisas que faz com que ele ache que é o meu chefe que é injusto, é meu marido que é absurdo, etc e tal. Mas voltando para sua questão do celular, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso olhar para que desordem é essa. Então, é um certo tipo de intemperança, né? Porque a gente está falando de um bem sensível que está fazendo com que ela se atraia para aquilo mais. Olhando para o que é que está errado na vida real e concreta dela, porque ela está ali buscando um refúgio, porque, veja, isso aqui mudou tudo para mim quando eu entendi. Toda compulsão é um alívio de tensão. Então, eu procuro na compulsão um prazer sensível que eu não tenho na minha vida normal. Aquele que tem compulsão, ele tem uma vida, é como se a vida fosse preta e branca. Minha vida é preta e branca, minha vida é uma morte contínua, é muito chata, é insuportável. Onde é que eu acho alegria? Naquele prazer gigantesco que aparece do Neida, que eu tô aqui fazendo negócio, tá aqui muito chato, eu faço negócio e vem aquele prazer, né, que rompe com a minha sensibilidade natural, e aí, logo depois do prazer, eu sinto um enfado absurdo, caraca, porque eu fiz isso, é sempre assim com quem come demais, com quem assiste Xvideos, etc e tal, passou o prazer, que merda, por que eu fiz isso?
E daí a pouco ele faz de novo. Por quê? Porque a vida dele é uma grande morte. Então, é por isso que, inclusive, quando a gente vai tratar um paciente com ansiedade, por exemplo, a gente tem que verificar que o ansioso, ele é um viciado em dopamina. Justamente em virtude dessa estrutura. E isso aqui, a psicologia moderna não entrega pra nós. Por conta dessa estrutura de eu quero o próximo prazer. Mas por que você não vive ancorado no presente, procurando ordem no presente, vivendo isso aqui monotonamente? Cara, porque é muito chato. É muito ruim, eu não sinto nada. Então você pega 99% da população que vive isso e diz pra ela que é possível ser feliz, sei lá, sentindo dor. É possível ser feliz, sei lá, dormindo 4 horas por dia. E você vai acordar com um sorriso no rosto. Eles vão dizer, você tá maluco. Você tá muito maluco. Mas por quê? Porque você quer tirar a pessoa do que ela acha que ela é, porque ela tem que fazer. Você tem que ir tirando a pessoa do que ela acha que ela é, porque ela realmente é. Depois você tira do que ela realmente é, porque ela quer fazer. E depois você tira do que ela quer fazer, porque ela tem que fazer. Veja o itinerário que a gente constrói. Demonstra isso com essa mãe. Pronto. Com essa mulher. O que ela acha que é, porque ela realmente é. Normalmente ela chega achando que ela é uma coitada, que o marido dela não ajuda com as crianças, que o marido dela chega tarde em casa todo dia, que ele vai pro futebol, que ele não dá apoio pra ela. E aí o que ela faz? Cara, minha vida é muito chata, então eu fico no celular. É celular. E que ela não é viciada. Claro que não, porque a realidade empurrou ela pra isso, entendeu? Porque é a única coisa que dá pra ela fazer. Porque de fato, Mel, que é ali onde ela encontra um pouco de alegria. Que não é alegria a palavra correta, né? Porque alegria é uma percepção intelectual de um prazer, mas enfim. Ela encontra ali alguma felicidade, algum prazer. É o ponto alto da vida dela. Então, veja, se eu não entendo essa estrutura, o que é que eu vou querer fazer? Dizer pra ela que ela tem que parar de usar o celular, porque isso tem consequências nefastas na vida dela. Só que, às vezes, você tira da pessoa o que tá sustentando o dia a dia dela. Cara, o dia a dia dela só se torna vivível, se é que essa palavra existe, porque ela usa o celular. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso trazer de novo pra ela essa perspectiva de que dá pra ser mais do que o celular. Às vezes, Melk, com esta mãe, pra gente entrar nessa clave, né, de funcionalidade pro que só ela pode fazer. Essa mãe, ela tem um desejo profundo que ela deixou lá na adolescência. Para alguma coisa. Cara, eu queria muito fazer tal coisa. Só que ela casou, e aí imbuído desse negócio de que tem que ter quantos filhos Deus mandar, porque o filho vem com um pão debaixo do braço. Ai, que incrível. Às vezes ela tinha um emprego, mas ela deixou o emprego porque a influência falou pra ela que mulher só pode ficar em casa cozinhando, cuidando dos filhos coloridos, e tem que acordar bonita 10 minutos antes do marido, e tá ela lá tentando dar conta de todas essas coisas sozinha, e uma hora a mente dela vai pifar. Porque ela não construiu um aparato psicológico ordenado pra que isso fosse possível na vida dela. Isso aqui é um outro problema hoje. Você tentar fazer as coisas da fé ou algo nesse sentido sem esse aparato psicológico ordenado, que é onde a animagogia age profundamente. Peraí, beleza, você quer ter uma fé verdadeira? Então primeiro vamos organizar isso aqui. E aí, eu percebi que a pergunta central da terapia, isso aqui mudou tudo pra mim, é você olhar pro paciente e se perguntar o que ele quer fazer. Parece uma pergunta muito simples. Muito simples. Só que esse paciente que chega neurótico e achando que ele é alguma coisa, que é a primeira etapa, ele não sabe o que ele quer fazer. Se você perguntar pra ele diretamente, ele vai te dar uma resposta neurótica. Ele não tá mentindo pra você, ele tá mentindo pra ele mesmo. Então, o que é que eu preciso? Eu preciso entender por que ela está nesse estágio, qual é a história que ela conta pra ela mesma. E por isso é tão importante conhecer o paciente, o que fez ele chegar até ali. E por que uma pessoa abstratamente agiria assim, olhando para o parâmetro de alma ordenada, e dentro daquela circunstância, como é que tá? Então, normalmente, uma pessoa que tá muito ligada a objetos, por exemplo, ela perdeu o valor das relações pessoais. Normalmente. Isso é uma coisa que acontece muito na luxúria também. Porque na luxúria, o cara não vê uma pessoa, ele vê um corpo. Então, ele começa a coisificar as coisas. Então, quando eu tô muito ligado ao celular, eu perdi essa questão das relações pessoais. Na luxúria é fácil de ver. Sim. O cara tá olhando, e nesse caso? Nesse caso, ela tá colocando toda a esperança dela num aparelho eletrônico. Então você fala, cara, ela colocou a esperança dela numa coisa, as relações pessoais foram perdidas. Então você tem que começar a ir reconstruindo essa moça do sintoma pra causa. Então, peraí, eu não posso virar pra ela e dizer, então a partir de hoje você vai colocar um aplicativo no seu celular pra você só usar celular 30 minutos. Isso pode resolver uma semana. Mas sabe aquele negócio, sabe aquele cano que tá com um monte de papel lá dentro e a água começa a vir, e daí a pouco o cano explode? É o que vai acontecer com essa moça. Então eu preciso entender como que eu vou subindo pra causa, como que eu vou fazendo a vida dela ser um pouco mais feliz, um pouco mais confortável, encontrando justamente dentro dela mesma esses elementos de o que é que essa mulher quer fazer. Porque para eu empreender uma boa terapia, eu preciso aderir a essa boa terapia à motivação real e concreta do paciente. Eu não posso falar para ela, então você poderia trabalhar com tal coisa.
Porque isso é outra coisa que acontece muito. Você pega um negócio que é abstratamente bom, ok, entrega pra uma pessoa que aquilo não faz o mínimo sentido. A pessoa fala, legal, eu vou fazer. Aí na semana seguinte, a terapia do sintoma. E aí, você fez? O terapeuta super animado. Então, não. Aí ficam os dois frustrados. Mas quando você consegue dar a esta pessoa o que ela precisa... Vou te dar aquele exemplo que eu conversei e vou falar que eu acho que é muito ilustrativo da paciente que estava há 12 anos com outro cara. Você lembra da moça que trouxe pra mim? Em supervisão. Ela trouxe pra mim uma moça que tinha traído o marido e ficado com outro cara, e o outro cara também tinha traído a esposa, ficado com ela, estavam juntos há 12 anos. E aí já a família da moça contra ela, ela tinha filhos contra ela. E aí, nesse tempo, ela procura terapia, assim... Nesses 12 anos, ela ficou mais gorda, ela parou de trabalhar por causa do cara, ela pegou as economias, comprou um apartamento pra eles e tudo mais. E aí, só que esse cara foi se afastando dela, então voltou a ter contato com a ex, voltou a ficar na casa da ex. Só que ela nunca se insurgiu do tipo, não, isso aqui é uma palhaçada, eu não quero mais esse homem. Não, ela ficou ali, naquele buraco, e cada vez cavando mais fundo. E aí, ela começou a desgostar dela mesma, aquela coisa do respeito por si mesmo, né? Que eu te falei que é muito importante. Sem respeito por si mesmo, ninguém caminha. Não caminha, porque ele olha pra ele e não enxerga a força. E ele tá certo. Ele não tem força naquele momento. Aí, a paciente procura ela e fala assim, cara, minha queixa é a seguinte... Como que eu posso reconquistar este homem? E todo mundo fica chocado porque achou que ela ia procurar terapia pra lá. Esse bombonzinho. Esse maravilhoso, esse Brad Pitt brasileiro. Isso acontece com mais frequência do que vocês imaginam. Total. E aí todo mundo achava que ela queria largar o homem, mas ela queria voltar a ter esse homem, né? Claro. E aí a terapeuta me procura, dizendo, Marina, cara, eu não sei o que fazer, porque, veja, ela tava vendo uma situação completamente desordenada, eu vejo que ela não deveria ficar com esse homem, toda a família contra ela. Como que eu vou ajudar essa mulher a fazer uma coisa que eu sei que é ruim pra ela? Porque naquele momento parece pra ela que voltar pra ela mesma é voltar pra aquela história, certo? Sim, exatamente. Então, na cabeça dela é aquilo que ela tem que fazer. Por quê? Porque a vida dela é um grande cinza. E ela experimenta algum prazer quando este homem está com ela. Pode ser até, Mel, que foi uma coisa que eu falei com a terapeuta, você tem que ir procurando, não ativamente, mas você procurando a narrativa dela, pontos que ela deixa meio solto que, em um dado momento, ela pensou em reestruturar a família dela. Porque com certeza isso já passou pela cabeça dela diante da situação que ela tá vivendo. Só que não é você que tem que trazer. Por que você não volta com seu marido? Você fica ali captando pra que você pegue a ideia dela. E aí eu falei pra ela, o que é que você vai fazer? Você vai virar pra essa mulher, veja, todo mundo na vida desta mulher provavelmente já disse a ela, larga esse homem, ele não te merece. É isso que ela ouve o tempo inteiro, as filhas já não falam com ela. Ela te procura. Cara, você vai ser igual a todo mundo? Ela vai fechar a câmera e vai embora. Pensei que tinha alguém pra me ajudar, mas não tem. Você vai virar pra ela e dizer, tô contigo, vamos reconquistar esse homem. E aí tinha mais 30 pessoas assim na sala ouvindo a supervisão, todo mundo me olhou com a cara esquisita. Marina tá louca, a Marina só pode ser louca. Como assim? Não, mas é muito ruim pra ela. Ok, gente, é ruim pra ela, mas percebam, essa é a motivação que a paciente tem agora. Aquele primeiro passo, Mel, que ela acha que ela é, porque ela realmente é. Então eu preciso mostrar pra ela quem ela realmente é. Só que esse quem ela realmente é, tá muito opaco. Tá muito confuso pra ela, porque ela não tem força interior. Mas aí entra a visão do terapeuta pra além. A visão daquela pessoa que enxerga quem o outro pode ser. É meio como que uma visão que Deus tem da gente, né? Deus fica ali apostando na gente o tempo inteiro. Cara, eu sei que você pode, eu sei que você pode. Nem a gente sabe que a gente pode. Assim também é o paciente. Então você precisa... Eu me lembro que uma vez o Dr. Pacheco falou assim... O paciente olha pra onde você olha. Então, se ele contou a história de um amigo que o cara chegou com o zíper aberto e o cara só olhando pro zíper, ele também só olhava pro zíper e ninguém olhava pra mais lugar nenhum. Por quê? Porque só o zíper tava chamando a atenção. Mas se você olha pro paciente deste modo, olhando pro que você enxerga nele, tal como a Bela lá na Bela e a Fera, né? Sim. Uma coisa precisa ser amada para depois se tornar amável. É exatamente isso. Então, você ama aquele paciente porque você sabe o que ele pode ser, daí a pouco ele se torna o que ele pode ser porque você o amou e enxergou isso por primeiro. Sem visão ordenada de homem, isso não é possível. Porque você olha pro cara do Xvideo e você enxerga um viciado em pornografia, não uma pessoa. Você olha pra moça viciada em celular e você enxerga uma pessoa viciada em celular e não uma pessoa com um conjunto de possibilidades que ela tem real e concretas aqui neste mundo. Então, quando eu olho pra essa mãe e eu encontro esse lugar do que ela pode ser... voltando pra história da supervisão, pra encerrar essa parte. Eu falei pra ela, não, você vai dizer pra ela que vai rolar com ela, que ela vai resolver esse negócio, que ela vai reconquistar esse homem. Fala pra ela assim, como que você era quando você conquistou ele? Eu era mais magro, eu tinha emprego, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Então vamos lá, uma coisa de cada vez, você vai conquistar esse homem. E aí você adere à motivação do paciente. Só quando o paciente se sente compreendido, ouvido e amado, é que ele se coloca a caminhar. Devagarzinho, ali com você, mediando o movimento.
E aí ela foi pra academia, devagarzinho, uma coisa de cada vez. E aí ela começou a colocar currículo, e aí ela foi chamada, e aí ela emagreceu, aí ela começou a ter vontade de se arrumar, porque veja, agora ela emagreceu, ela tá trabalhando. E aí, um belo dia, 10 meses depois, minha aluna manda mensagem pra mim, Marina, é inacreditável. Ela entregou a chave do apartamento pro cara e foi embora. Aí eu falei, você tá vendo aí? Por quê? Porque ela precisava, não você dizendo a nível de discurso, ela precisava ter a experiência sensível de que ela era maior do que aquilo ali. Porque naquele momento ela tinha uma visão ajustada de que ela era pequena mesmo. Ela não dava conta de sair daquele negócio. Mas ela precisa ter a força interior. E como é que ela constrói isso? Fazendo aquilo que você orientou que ela fizesse. E aí, de repente, um belo dia... A loucura tem uma razoabilidade. Totalmente, ordenadíssima. E aí ela conseguiu fazer isso. Então, assim, qual que é o papel do terapeuta, Mel? O papel do terapeuta é olhar para o bem daquela pessoa diante do bem abstrato. E conseguir fazer o nexo entre uma coisa e outra de uma forma amorosa. De uma forma que faça sentido para o paciente. Só que, se você tiver boa intenção, estiver ali conhecendo o paciente, conhecer o bem dele, mas você não souber o que é o bem de modo objetivo, você vai ficar a esmo, dando vários conselhos muito loucos pro paciente fazer um monte de coisa que não faz sentido e não vai chegar a lugar nenhum. Um outro exemplo muito emblemático disso é quando a paciente chega assim, meu relacionamento caiu na rotina. O que é que o terapeuta tende a fazer? Marca uma viagem para as Maldivas. Entendeu? Lá vocês vão beber bons drinks. Eu quero esse terapeuta. Pra minha esposa e que ele deu jeito de conseguir dinheiro pra as Maldivas também. Leva uma terceira pessoa pra apimentar a relação de vocês está muito morna. A pessoa vai e faz isso, volta divorciada. Por que volta divorciada? Primeiro, rotina não é ruim, rotina é maravilhoso. Só que do modo que as pessoas olham pra rotina é um modo deturpado. O terapeuta precisa saber disso. Segundo, cara, um casal que tá a este ponto, eles não têm mais intimidade, eles não têm mais diálogo, eles não têm mais sexo, eles não têm mais nada, eles não estão mais olhando pra um ponto em comum. O que é que faz esse relacionamento tornar-se tolerável? A bendita rotina. Acorda, arruma o filho, leva ele pra escola e vai pro trabalho, reclama do chefe, chega à tarde, toma banho, dorme. Aí você pega essas duas criaturas que já não se conhecem mais, coloca dentro de um hotel das Maldivas, onde eles são obrigados a olhar um pro outro. Deu ruim. Acabou o casamento. Só que por que as pessoas fazem isso? Porque eles não sabem o que é um casamento. Eles não sabem o que é um diálogo. Eles não sabem o que é uma rotina. Eles não sabem qualquer coisa desse tipo, porque eles estão olhando para o mundo desordenado, pro mundo sensível, né? Onde cada um acha que casamento é uma coisa e tá tudo bem porque eu sou o que eu quiser. Não, meu amigo, você não é o que você quiser. Me conta agora, Marina, quais são as coisas que você já fez nesse mundo? Nossa senhora. Quem é você na fila do pão? Tem 7 horas aí, gente? Quem sou eu na fila do pão? Olha, me formei em Direito em 2015, com 23 anos. Todo mundo tem um passado sombrio. Todo mundo tem passado sombrio, desculpa, gente. Vocês descobriram. Fiz 2 pós-graduações, trabalhava num escritório, mas sempre com a sensação de, cara, a vida é muito injusta, eu deveria ganhar mais, as pessoas deveriam me reconhecer mais, quando na verdade já reconheciam, eu que achava que, enfim. Podia virar juíza do STF. Mas não eu quis passo. largar. Eu passo. Com esse tipo de motivação, você chega lá. O mundo é cruel, o mundo é injusto. Aí você chega lá. E aí, sempre com a sensação de que, deveria ser mais, porque eu ganho pouco, etc e tal, achando que o mundo me devia alguma coisa, né? E aí foi quando a minha mãe me fez uma proposta de voltar pro interior, sou da Bahia, Ipirá, pra tomar conta lá da empresa do meu pai, porque ela ia ser secretária de assistência social, que ela tomava conta. Daí eu comecei a estudar pra concurso, deu 5 meses, tava difícil demais, eu desisti de novo. Falei, cara, isso aqui tá muito difícil, eu vou só ficar aqui. Depois tive a ideia de fazer a faculdade de odonto, porque meu pai é dentista, fiz 4 semestres, e parei também, e daí eu tive meu primeiro filho, e aí eu nunca tive religião, meus pais não tinham religião, o pai dizia que era pra eu crescer, escolher o que eu queria. Mas sempre tentando entender, né, como é que a vida funcionava. Tinha se especializado em parar, né? Não, minha especialidade era desistir. Pela Exato, desistir era eu mesma, entendeu? O tempo inteiro. E aí caminhava, fui na Assembleia de Deus com minha avó, fui na Mundial do Reino de Deus, fui no Centro Espírita, fui no Salão do Rei, Testemunho de Jeová. Brasileira, típica. Exatamente. Fiquei lá um tempo porque gostei, porque foi a primeira igreja que eu não via a galera pedindo dinheiro o tempo todo. Eu falei, cara, aqui é soft. Aqui... Mas aí começaram a aparecer várias outras coisas que eu achava que não fazia sentido. E continuei caminhando. E aí foi quando eu descobri o catolicismo, né? Me converti, porque lá eu encontrei todas as respostas que permearam a minha vida inteira. Eu ficava, por que isso é assim? Por que aquilo é assim? E lá eu encontrei tudo, eu falei, cara, é isso aqui é verdade.
E eu comecei a entender melhor como é que eu funcionava, como é que o homem funcionava. A essa altura eu já tava com meu marido, só que a gente, como não era convertido, a gente morava junto, mas não era casado. E eu fui entendendo que aquilo ali tava errado e conversando com ele também. Daí, um belo dia, ele virou pra mim e fez assim, Marina, por que você não vai pro Instagram? Porque eu também tinha tentado ser coprodutora, tá? Influência de maternidade também, olha só, meu Deus do céu. Não, gente, muito aleatório. Ele falou, por que você não vai pro Instagram ensinar pras pessoas que você tá aprendendo? Pô, nossa vida tá maravilhosa, assim, coisas que a gente nem imaginava que existiam, né? Aí eu falei, legal, mas eu não sei levar a pessoa do ponto A pro ponto B. Eu tô fazendo isso pra mim, mas não sei fazer pros outros. E aí, 4 meses depois, apareceu pra mim a primeira mentoria de terapia que eu tinha visto. Eu achava que não era pra mim, eu não tinha dinheiro. Eu achava que só psicólogo poderia fazer a mentoria, porque tinha um conhecimento, né, terapêutico prévio. E eu falei, não é pra mim. Você não acha mais isso? Não, de jeito nenhum. É até melhor que não tenha. Tem gente que chega na formação e fala assim, nossa, Marina, mas eu nunca vi nada, será que eu vou conseguir? Eu falei, é você que vai conseguir. É igual aquele cara que vai pro Detran, cheio de vício, dirigindo e não consegue tirar os vícios. É melhor o cara que nunca dirigiu, que vai começar do início, do modo certo, sem gastar 30 mil reais com 10 cursos do mercado e sair mais confuso do que entrou. É melhor que você invista aqui, fique aqui e continue aqui. E aí eu comecei essa mentoria, conversei com meu marido, deu certo, depois fui fazendo outros cursos. E aí eu fui percebendo que os cursos todos eram desorganizados com relação aos conteúdos. Então, você jogava lá uma aula de metafísica na primeira aula, entendeu? A pessoa não estava nem entendendo o que estava acontecendo. Um tratado da Beatitude de Santo Tomás. Olha o fim último. Cara, o que é fim último, entendeu? Formação simbólica do homem. Misericórdia e graça. O que é isso? Não, eu quero um negócio ordenado que traga a pessoa do básico e vá subindo com ela para que ela consiga chegar nessa contemplação mais superior, digamos assim, né? E eu fui vendo essas coisas e ao invés de eu ficar sentada dizendo isso tá errado, isso tá errado, isso tá errado, falei, cara, eu vou fazer o meu. Vou fazer o meu do modo que eu enxergo que isso está ordenado. E aí uma das primeiras coisas que eu vi foi essa falta de ordem no conteúdo. Eu vi que os alunos se sentiam burros, estúpidos, achavam que a terapia não era pra eles, porque eles ouviam o negócio e não entendiam. Obviamente. É o que eu sempre falo. Na escola, se ensina primeiro as vogais, depois as consoantes, depois a sílaba simples. 8 anos depois, você tá lendo paralelepípedo. No mercado de terapia hoje na internet, a galera bota você pra ler paralelepípedo na 2ª semana e você que lute. E se você não entendeu, você é burro, entendeu? Vai rezar. Tem alguma coisa muito errada. Aí eu fui construindo isso da base, devagarzinho, e eu fui vendo que fazia muito sentido. E fui continuando estudando, percebendo essas incoerências da psicologia moderna, percebendo onde a tradição comatava essas incoerências, e fui organizando isso dentro da minha cabeça. Porque, como eu te falei, minha proposta não é de polarizar. Minha proposta é de integrar aquilo que faz sentido. Quanto você teve que ler? Nossa, Melk, muito. Tipo, muito, assim. Eu leio todos os dias e, cara, é muito doido, porque tem 20 livros em cima da minha mesa, e aí toda vez que eu tenho tempo, eu abro um e leio. Aí aquilo cai. Do Rolê Marias, né? Tem uma foto do Marias que faz, meu Deus, se eu entrasse ali, eu ia perder. É isso, você não sabe o que é que eu tô lendo, por que eu tô lendo, entendeu? Ele sabia. Ele sabia, isso faz sentido pra nós. Aí eu olho pro livro, cara, eu acho que eu deveria ler isso. Aí eu pegava, mas por que isso faz sentido? Eu tenho até receio quando algum aluno me pergunta, Marina, como você estuda? Pra eu estudar também, eu falo, cara, primeiramente, não leve o meu modelo em consideração. Isso faz sentido para o meu intelecto, porque meu intelecto, ele é esse, de reunir fragmentos. Eu nasci assim. Mas, o que é que eu percebo? Que quando você entendeu a base, que é o primeiro módulo da formação, né, antropologia, o que é o homem? O homem é isso aqui. Cara, tudo que entra depois disso, a nível de estudo, entra num lugar ordenado. Sim. O primeiro passo é sempre entender os primeiros princípios. Exatamente. E a partir daí você vai longe. Sim. Então, a Santo Tomás, no início da Suma contra os Gentios, ele fala, é próprio do sábio julgar todas as coisas a partir das altíssimas causas. Então, e isso é ciência. Julgar todas as coisas a partir das altíssimas causas. Então é isso que a gente tem que fazer. Então primeiro a gente precisa entender razoavelmente o objeto da psicologia, que é a psique, o homem, né, com seus hábitos, atos, potências, enfim, para que depois, com esse eixo estruturado, a gente vá agregando tudo aquilo que faz sentido e que a psicologia moderna produziu. Tem muita coisa boa. Mas e o que você já fez? Com relação a... Pegou tudo isso, estudou, viu que a galera tava perdida. Sim. Aí eu primeiro montei um roteiro, né, de estudos. Olha, precisa que seja assim,
para que o item 2 faça sentido à luz do item 1, o 3 à luz do item 2 e assim sucessivamente. E eu comecei a perceber que os alunos começaram a ter um entendimento muito mais organizado. E eles pararam de desistir. Por quê? Porque eles entenderam que as coisas são. Eles já eram alunos seus ou alunos dos outros? Eles vinham de outros lugares, de vários outros lugares. Porque eu também fiz os cursos dos outros lugares, né? E eu ficava assim, cara, isso aqui não dá certo por causa disso, isso aqui não dá certo por causa disso. Eu fui reunindo isso e as pessoas foram chegando e falando pra mim uma coisa que eu não tinha percebido ainda. É engraçado como a realidade se comunica com a gente o tempo inteiro. Quem tiver ouvidos que ouça. As pessoas falavam assim, nossa, Marina, um negócio que eu ouvi o Ítalo falar há 3 anos atrás, eu só entendi agora com você. Um negócio que eu ouvi o Olavo falar 2 anos atrás, eu só entendi agora com você. E eu comecei a ouvir isso, falei, cara, tem alguma coisa aqui. E agora eu vou fazer isso de modo intencional. Então agora eu entendi que eu faço isso que eu não entendia. Eu vou fazer de modo intencional. Então eu tornava a coisa cada vez mais tangível, cada vez mais concreta. E aí tocando naquele negócio, a pessoa conseguia subir mais um pouquinho e entendendo o resto das coisas. E aí eu fiz 5 turmas de mentoria com esse roteiro de estudo. E aí no ano passado eu abri a primeira turma de formação para terapeutas Marina Freitas. Por que eu percebi que tinha esse problema da organização e tinha o problema que, como a terapia não é regulamentada no Brasil, ela não tem conteúdo programático. Então os alunos ficam sem parâmetro, sem critério, para dizer, cara, deixa eu ver se esse curso é bom. Deixa eu olhar para o conteúdo, deixa eu olhar para o curso. Para eu ter como julgar isso aqui. Eles não têm. Então as pessoas podem ensinar o que elas quiserem, conforme vozes da cabeça, todo mundo vai acreditar. Até porque nós não temos a cultura do estudo, e nisso eu me incluo, porque eu também não tinha. Eu aprendi a estudar depois. Sim. E aí, olhando para isso, eu fiz, cara, não tem uma formação para terapeutas na internet hoje. Robusta, com mais de 1 ano, a formação tem 18 meses, que entregue teoria, que entregue prática, estágio supervisionado, mini cursos, tudo isso e um certificado reconhecido pelo MEC, para que, de fato, a pessoa não se apequene mais, né? Eu sou terapeuta, eu sou como se fosse psicólogo. Não, meu amigo, você é animagogo e você tem um papel que reconhece esse negócio pela instituição de educação do país, entendeu? Não fica a coisa mais solta. Você não é um terapeuta qualquer, não é um psicólogo moderno, não é um filósofo clínico. Você é um animagogo, você tem uma categoria própria. E eu falei, cara, eu preciso ordenar tudo isso aqui e entregar isso para os meus alunos. Foi quando eu percebi, Melk, e daí veio essa coisa mais forte da animagogia, que começou lá em 2022 com a terapia do evangelho, mas eu não sabia ainda como é que ia acontecer. Estudando os elementos de Euclides, onde ele coloca os postulados, os axiomas, os princípios operativos e tudo mais, eu falei, cara, onde que tá isso aqui da psicologia? Quem organizou os postulados, os axiomas, etc e tal da psicologia? É por isso que, inclusive, muitas pessoas no meio buscam ensinar uma psicologia tradicional, mas de um modo que cada um fala o que acha. Fica ao viés do aplicador. Falei, cara, é preciso que isso seja. Basta não ler o livro para você abrir um curso. Tá exatamente, tá tudo bem. E como a galera que compra leu menos ainda, então também tá tudo bem. E você acha aquela pessoa genial e pronto. E aí eu falei, não, eu acho que a gente precisaria organizar uma ciência psicológica tradicional. Mas isso nunca foi organizado, certo? Isso nunca foi organizado. Então, tipo assim, ninguém nunca pegou, porque, cara, a gente tem Aristóteles, a gente tem Santo Tomás, a gente tem a patrística. Cara, a gente tem 7 séculos de patrística. Aqueles caras escreveram sobre o homem de uma forma magistral. E isso nunca foi compilado de um modo ordenado, transmissível, operacionalizável, que num lugar com 100 pessoas, as 100 pessoas estivessem olhando para o mesmo lugar e tivessem critério para saber se elas estão pensando certo, se elas estão fazendo errado. Então, cada um age conforme a voz da sua cabeça. A psicologia tomista, por exemplo, que hoje se acredita que é o ápice do intelectualismo da psicologia tradicional. Cara, a psicologia tomista não é ciência. Porque quando você chama uma coisa de psicologia, você está implicitamente chamando aquilo de ciência, porque a psicologia é uma ciência. Só que ela não é ciência, ela é uma arte, ela é uma operação psicológica baseada em princípios tomistas. Mas ela não é psicologia tomista, porque fica parecendo que Santo Tomás fez ciência psicológica, organizou e nós estamos bebendo dali. Sim, não. Exatamente. Nós estamos bebendo de aplicadores que estão aplicando isso na psicologia conforme aquilo que eles aprenderam. Sim. É bom, mas é o que dá pra ser? Não é o que dá pra ser. E aí cada um vai explicar de um jeito. Aí, pode falar. Não, pode falar. E depois eu falo. Aí eu falei, cara, não tem ciência, não tem ciência ordenada ainda, e isso deixa todo mundo perdido. E a psicologia, ela é uma ciência e ela é também uma arte, ela é uma ciência prática. Então, na ciência eu tenho a teoria psicológica e na arte eu tenho a aplicação disso no setting terapêutico. E eu também preciso de um modelo operativo. Aí eu voltei lá pro Correntes, né? Cara, o Correntes não tinha um modelo operativo. Eu também preciso de um modelo operativo. Só que daí, na conversa com o professor Marcos Boeira, a gente percebe que o modelo não é o Cristo. O Cristo é um modelo teológico. Mas, dentro da animagogia, o Cristo não é mais o modelo, porque agora nós estamos olhando não para o homem que é Deus. Nós temos que olhar para o homem maximamente ordenado.
E o homem maximamente ordenado é Nossa Senhora, porque ela é Eva antes da queda. Então, tudo nela está integrado. Está integrado ao afeto, com a razão, com a graça. O tempo inteiro. Que é o que a gente tem de buscar. E aí eu falei, tá, então agora nós temos essas 3 coisas e é isso que a gente tem que fazer. E eu comecei a trabalhar nesse sentido. Então, eu escrevi os axiomas, escrevi os postulados, comecei desse lugar. Comecei a verificar como os primeiros princípios, porque a minha ideia qual é? Se ciência é conhecer as coisas a partir dos seus princípios e causas, quando a gente olha para o esquema de Aristóteles, que tem lá a lógica, aí a gente tem a física, a gente tem o de ânima, e a gente tem a metafísica, o que é que acontece? O homem está ali tratado no de ânima. Só que o de ânima é algo que faz parte da física, que é a ciência natural. Só que a física é algo que faz parte dos primeiros princípios, como uma manifestação disso. Eu não posso me esquecer. Então, o que é que eu estou construindo? Um sistema onde os princípios metafísicos, os primeiros princípios, os princípios evidentes, estejam ancorados na física e os princípios ancorados da física estejam ancorados no homem. Fazendo essa ligação principiológica, digamos assim, porque quando a pessoa ela consegue absorver isso, caraca, ela tá pegando a realidade inteira e fazendo um zoom no homem, sem perder nem a realidade e nem o homem, e verificando o que é que tá conectando uma coisa a outra, porque o homem ele não tá solto no espaço, ele tá vivendo de modo real e concreto. Então, organizando isso, nós temos uma ciência, aplicando isso na prática, nós temos a arte, sempre olhando para o modelo operativo. Então, cara, como que eu sei que eu tô com a desordem? Porque a Virgem Maria funcionava de um outro jeito. Cara, e como é que ela funcionava? Ela funcionava assim. Como que eu faço para transpor isso para mim? Mas sempre olhando para este lugar. Mas não corre o risco. Eu sou católico também, mas... Sim, senhor. Ai, mesmo sendo católico, me parece estranho uma ciência católica. Eu não gosto de ser um negócio só para católicos, católico demais. Sim, e teológico também. Sim. Melk, até porque aí é a segunda pergunta. A Nossa Senhora não tinha o pecado original. Sim. A nossa... Em 2023... Acho que foi, 2023. Eu tava tentando entender o que era teologia, né? E muitas vezes eu me deparava que a teologia é tipo a ciência de Deus. E eu fui percebendo a seguinte coisa a partir de um vídeo do professor Olavo. O professor Olavo, ele fala assim: quando Deus criou o mundo, ele não criou um conjunto de dogmas. Ele criou a realidade. Cara, quando eu vi o professor lá falando aquilo ali, eu falei, é isso, cara. E o que é que são os dogmas? Os dogmas são a realidade compartimentalizada para que ela seja transmissível, de um modo ordenado, para que você ouça e fale, caraca, realmente é isso aí que tá. Eu mesmo falo que a realidade é católica. Exatamente. Então, assim, o que é que acontece? A teologia não é a ciência de Deus. Hoje eu não encaro desse jeito. Eu encaro como a teologia como ciência da realidade. Então, assim, graças a Deus eu sou católica. Inclusive, eu até perguntei pro ChatGPT. ChatGPT, qual é a visão de mundo mais ordenada? Ele fala, olha, eu não sou pessoa, eu não tô aqui pra fazer juízo de... Você é maravilhosa. Ele sempre fala, você é maravilhosa. Tudo seu é certo. Como você é sublime. Não acredito no ChatGPT, tá? Por favor. E ele falou assim, mas a visão de mundo mais ordenada é a católica. Porque ela engloba todos os aspectos da realidade. Então, no início aqui da nossa conversa... Inclusive, a teologia católica é a ciência mais ordenada que existe. Exatamente. Então, no início da nossa conversa aqui, a gente falou sobre a fragmentação da psicologia moderna. Cara, se é fragmentado, não dá pra conhecer, Melk. Não tem como. E é engraçado, porque o professor Olavo também fala, a verdade só está acessível a uma psique individual. A verdade não está acessível a um grupo. Em que lugar uma psique individual se rebaixa para que outro entre e organize? O setting terapêutico. Então, toda desordem começa na fragmentação do setting terapêutico. Onde a gente tem que começar a operar a ordem? No setting terapêutico. Então, é necessário que uma psique ordenada esteja ali para auxiliar aquela pessoa para que ela consiga acessar a verdade. Então, o que é que acontece? A teologia é a ciência da realidade. O que é que o catolicismo faz? O catolicismo, ele lê a realidade de modo ordenado. Sim, é isso. Se a pessoa disser que não, ela tá errada. Entendeu? Então, assim, por que São Tomás, Marina? É porque São Tomás é católico? Não, cara. Eu sou espírita. E aí? Quero entender esse negócio. Que as pequenas imagogias funcionam pra mim. Se eu vou conseguir aplicar, eu sou terapeuta e espírita. Sim. Aí depende de como você tá enxergando as coisas. Então, toda vez que alguém chega pra me perguntar sobre a animagogia, eu busco elementos na vida da pessoa que ela já enxerga de modo ordenado e eu fico puxando ela pra cá. Pra que ela vá intuindo, cara, realmente isso faz sentido, realmente isso faz sentido. Eu tinha uma colega espírita que ela dizia assim, olha, eu não acredito no catolicismo, porque, cara, como é que eu vou acreditar num negócio que homens escreveram, aquela objeção de sempre da Bíblia, né? Não tem inspiração do Espírito Santo, os homens escreveram, os homens são falíveis.
Aí ela falou, cara, como é que eu vou acreditar naqueles caras que escreveram os evangelhos? Aí eu falei, tá, entendi. Mas a Allan Kardec fez o quê? O Evangelho segundo Allan Kardec. Mas peraí, você acredita em Allan Kardec, que escreveu o Evangelho dele, e você não acredita em São Mateus? Que teve lá com Cristo? A pessoa fala, caraca, isso faz sentido. São coisas, que tão óbvias por vezes, mas que a pessoa nunca se perguntou porque ela tá dentro de uma visão de mundo desordenada. Então, o que é que eu sempre faço quando alguém de outra visão chega? Primeiro eu tenho que entender quem é aquela pessoa. Como se deve fazer no site terapêutico. Cara, quais são as coisas que ela acredita? E eu vou junto com ela dentro do mundo dela, desmistificando as coisas que ela acredita e mostrando como o que eu acredito não é católico, é real, por primeiro. Por isso que eu sempre falo, gente, não é só Santo Tomás, é aristotélico tomista. Aristóteles não era cristão. Mas eu preciso me tornar católico ou dá pra compreender o modelo? Dá pra compreender tranquilamente. A única coisa que você precisa, Melk, é de honestidade intelectual e disposição. Porque, para conhecer, você precisa agir na realidade de um modo desinteressado. Que desinteresse é esse? É da contemplação amorosa. Sim. Eu preciso querer conhecer a coisa, não me colocar na coisa, ou que a coisa seja o que seria mais gostosinho para mim. Que é o que a gente faz o tempo inteiro. Então, assim, teu marido tá lá te enchendo o saco, você fala, cara, como que eu queria que esse cara fosse diferente? Então, você já está se colocando no objeto para que ele fosse melhor para você. Enquanto você faz isso, Melk, ele não se mostra. Enquanto você tá ali colocando os seus vieses, o objeto não se mostra. Então, não precisa ser católico, não precisa sequer ter religião. Precisa que você tenha um interesse genuíno em descobrir de fato o que é o homem. E quando a pessoa entra aqui, eu tenho vários alunos protestantes que se converteram ao catolicismo. Não porque eu fiquei fazendo proselitismo, mas porque eles começaram a olhar pra isso e falaram, caraca, isso faz muito sentido. Eu olho pra mim, eu olho pra Marina, eu olho pras coisas e eu falo, cara, é assim mesmo do jeito que ela tá falando. Não é porque ela tá falando o que ela gosta, não. É porque isso está translúcido pra mim. Entende? Sim, entendi. Mas e o segundo ponto? Nossa Senhora, nós somos católicos, acreditamos na Imaculada Conceição. Então, ela não tinha pecado original, eu tenho. Todos os terapeutas que fizerem animagogia também terão. Sim, senhor. Porque ela foi a única pessoa que não teve. Sim, exatamente. Mas só que, o que é que acontece? Lembra que eu falei pra você no início sobre a finalidade? Que é a primeira coisa que a gente tem de buscar? Quem coloca a finalidade nas coisas é Deus, tá? E, cara, se você é ateu, você tá escutando esse podcast, pense em Deus como um princípio ordenador. Porque a ordem do mundo está estampada na nossa cara. Sim. Não é possível que uma mulher tenha um óvulo, um homem tenha um espermatozoide, as coisas se unam e dão um bebê. Com rim, com órgão. Isso é surreal. E nunca deu um rinoceronte. Isso é espantoso. Então, existe um princípio ordenador inteligente no mundo que está nas coisas. E coloca essa inteligência nas coisas para que elas ajam sempre de determinada forma. Você planta uma maçã, você espera que nasça uma maçã. Nunca nasce um figo. É uma coisa impressionante. Você sai da cama. Você tem certeza que você vai pisar no chão. É uma ação completamente... Exatamente. Você não racionaliza, mas você tem absoluta certeza e de que quando você abrir a janela vai ter um sol, porque está no horário do sol. Exatamente. É surreal isso, a gente não para pra pensar nessas coisas. Então, assim, pra que eu saiba o que é o homem, eu preciso saber o que é o homem na mente de Deus. Porque todos os exemplares das coisas estão na mente de Deus. Primeiro estiveram lá para depois existir. Então, assim, quando eu penso no que é o homem na mente de Deus, eu penso em quê? Eu penso naquilo que Deus gostaria que eu fosse. E eu olho para Adão e Eva. Deus criou Adão e Eva do jeito que ele gostaria que fosse. Só que Adão cai, Eva cai, e nós não temos notícia da personalidade de Eva antes da queda. Nós não temos notícia da personalidade de Adão depois da queda. Antes da queda. Depois a gente tem, né? Porque Adão, quando ele come, ele cai direto na 4ª camada. A mulher que o Senhor me deu, ele começa a terceirizar a parada inteira. Mas antes a gente não tem. Agora, nós temos a Nossa Senhora, que é Eva antes da queda, e que a gente pode dizer que Nossa Senhora, ela é o homem tal como na presciência divina. A presciência divina é justamente esse lugar do homem ordenado. É claro que ela recebeu uma graça colossal, obviamente, que não está à nossa disposição, creio eu, né? A gente tem umas gracinhas por aí, mas aquele tamanho foi reservado para ela. Mas só ela pode ser o parâmetro de homem. Por quê? Porque muitas vezes... Ela é a forma substancial. Exatamente. Ela é o primeiro exemplar, digamos assim. Por mais que eu olhe pra ela e fale assim, cara, eu nunca vou conseguir chegar... Exatamente, porque ela não tem pecado exatamente. Original, ela é a forma. Exatamente, porque veja, o que é que eu percebo? Existem alguns estratos, né, de homem na realidade, digamos assim. Então vão ter pessoas como Freud, que vão olhar pro homem desordenado e universalizar. Eles vão fazer uma mutilação metafísica ali. Cara, esse homem desordenado é o homem padrão. Por quê? Porque é o que ele tá enxergando. Tem pessoas que vão pegar e vão olhar pro homem ordenado. Cara, o homem pós-queda ordenado. Temos um ganho maravilhoso, mas ainda não é o que o homem pode ser. O que é que eu preciso? Eu preciso do homem antes da desordem. Porque senão eu fico sem parâmetro. O que Nossa Senhora vive é algo que está
ancorado na transcendência. Essa questão da graça, ela é uma coisa que existe o tempo inteiro, mas Deus dispensa a graça do tamanho que ele quiser, para que ele quiser, do jeito que ele quiser. Então, assim, a graça a gente tira no parâmetro psicológico, nesse aspecto, porque a graça está aqui, a gente tem que levar isso em consideração. Então, qualquer psicologia tradicional que se preze vai levar em consideração a graça. Sim, não tem o que fazer. Se a pessoa não quer levar em consideração, tá tudo bem. Ela pode abrir a porta e ir embora, mas ela tem de lidar com as consequências dela não considerar esse negócio. Sim. Ela vai ser limitada e o paciente também vai estar limitado. Um fator muito objetivo que tem a ver com a graça. A pessoa Exatamente. pode ser bonita ou feia. Sim. Então, esse é bem objetivo. Se a pessoa desconsidera já o fato objetivo, pode ser baixa, pode ser alta. Exatamente. Então, não é sobre ser como Nossa Senhora. É sobre ter um modelo que me dê concretude acerca do que eu posso ser. Porque sem modelo, de novo, a gente cai no niilismo. Pra onde que eu vou? Pra que esse mundo serve? Cara, se a gente cai no niilismo absoluto e perde a esperança absolutamente, todo mundo se joga da ponte. Sim. É o que tá acontecendo agora. Que é o que tá acontecendo agora. Exatamente. Então, a animagogia visa sobretudo... E algumas abordagens falam assim, vai! Dá um empurrão. Isso, exatamente. A vida é uma merda, tu não presta mesmo. Vai! Não tem nada depois daqui, confia. Assinado o demônio. Exatamente. Então, o que a animagogia busca trazer sobretudo é a esperança. Porque a esperança é o motor da vida humana. A gente não faz nada. E a esperança, ela é mediada por humildade. Porque para você ter esperança, você tem que ser humilde. E a esperança, junto com a humildade, te traz força. Que é o que todo ser humano precisa ter para caminhar. Para continuar caminhando. E muitas correntes da psicologia, elas te tiram a esperança, a humildade e, portanto, a força. E se alguém tá assistindo o podcast, a gente já tá encerrando, quer aprender mais com você, Marina, quer saber mais do que você faz, quer, sei lá, não sei se você tem curso, fazer um curso, fazer uma mentoria que você falou que tem, uma formação, entender o que é animagogia, você tem a certificação já. Sim. Do MEC, que aí eu ia fazer uma pergunta bem provocadora, que é: chora ou não chora, Eslin? Galera da PBE que não quer terapeutas no mercado, choram? Porque você já tem a aprovação Sim. do Ministério da Educação. Sim. Isso é um negócio muito interessante, Melk, porque muitas pessoas chegam pra mim perguntando: poxa, Marina, eu quero ser animagogo, eu quero entrar na formação, mas e se o projeto do Wesley passa? Como é que eu fico, né? Porque o Wesley, ele tá solicitando que apenas os psicólogos possam fazer atividades relativas à psicologia. E, cara, eu acho sensacional que o Wesley queira isso, sabe? E as pessoas vêm pra mim: Marina, o que você acha disso, achando que eu vou... Não, cara, eu acho sensacional, porque o Wesley tá fazendo o trabalho dele. O Wesley tá sendo mais coerente do que muita gente que postula uma suposta psicologia baseada em Santo Tomás, mas não tem a força propositiva que ele tem de fazer aquilo que ele acredita. Então, eu acho maravilhoso que o Wesley, ele delimite o objeto da psicologia moderna. Porque a gente tá fazendo tudo aqui dentro da animagogia, menos psicologia moderna. A gente incorpora uma coisa ou outra, mas não porque é moderna, mas porque faz sentido. E coisas que, inclusive, muitas vezes, Melk, de verdade, 98% das coisas da psicologia moderna que servem já foram intuídas pela tradição. A gente só precisa dar um caráter psicológico para isso, né? Que é o trabalho que a animagogia busca fazer. Então, se o projeto do Wesley passa, ele não atinge os animagogos. Por quê? Porque o Wesley tá falando de psicologia moderna. Ele tá olhando para o homem com aquela lente da psicologia baseada em evidências. E nós não estamos olhando para o homem com essa lente, nós estamos olhando para o homem real. Então, se o Wesley diz, só psicólogo pode fazer esse negócio que a psicologia moderna faz, que maravilha, Wesley, porque eu não tô ancorado na psicologia moderna. É uma outra coisa, é uma outra profissão. É uma outra questão. Então, assim, eu sempre falo para os meus alunos que nós somos a terceira via. Porque hoje, se a pessoa quer atender gente, né, de forma regulamentada, ou ela faz a faculdade de psicologia durante 5 anos, ou ela faz um curso de psicanálise, que já está, assim, fartamente reconhecido no mercado, que você pode fazer o curso de psicanálise e atuar como psicanalista, não como psicólogo. Nós somos a terceira via. Nós somos a via das pessoas que verificaram as reduções da psicologia moderna, as reduções da psicanálise, e que não desejam tratar uma fatia dentro do setting terapêutico. Desejam tratar o ser humano integral, olhando para aquela pessoa como um todo. Só que para isso, ela precisa conhecer o que é o homem. E que no plano sócio-jurídico também tem uma validação. Sim, exatamente. Inclusive, eu tenho um planejamento já escrito, ordenado, de 3 anos, para que a animagogia seja reconhecida. Ele passa pelo campo acadêmico, ela passa pelo campo legislativo, e ela passa pelo campo... esqueci o outro agora. Jurídico.
São esses 3 campos pelos quais eu já sei o que eu vou fazer em cada um desses campos, eu já sei com quem eu vou falar dentro do congresso. Então, assim, não é uma conversa fiada, não é uma coisa de uma pessoa sonhadora. Eu sou muito sonhadora, mas eu sou muito realizadora. Então, assim, o sonho vem, opa, como é que eu vou fazer esse negócio aqui? Amanhã eu já tô movendo os meus pauzinhos. Então, é uma coisa que pra mim faz muito sentido, e não faz só sentido dentro da minha cabeça, porque eu vejo os meus pacientes melhorarem, eu vejo os pacientes dos meus alunos melhorarem, e muitos pacientes que chegam assim, que passaram 10 anos num psicólogo, eu já tive muitos pacientes assim, Melk. Marina, passei 10 anos no psicólogo, eu não sei mais o que fazer, você é minha última cartada aqui. Eu vi seu trabalho, vi seu Instagram, parece que o que você fala faz sentido. Cara, a gente faz 4 sessões e a pessoa melhora absurdamente. Então, assim, é porque a Marina é maravilhosa? Não. É porque ali eu tô olhando para aquela pessoa como ela de fato é. E é importante que vocês que estão escutando percebam isso. Não é sobre o que eu acho. É sobre que quando você pega um modelo amputado e você olha pro homem e fala, cara, falta muita coisa aqui nesse negócio. Não tem como você não dizer que não falta. Então, o que o Wesley quer é muito válido. Eu concordo com ele, inclusive, porque ele está denunciando as iatrogenias que estão acontecendo na internet hoje com relação à terapia. Ele está completamente certo. Nós temos pessoas que formam terapeutas em 24 horas. Nós temos pessoas que formam terapeutas em um final de semana. Nós temos pessoas que formam terapeutas em 12 semanas. Isso é absurdo. Isso deveria dar cadeia, Melk, de verdade. Você sabe que eu fico muito chateada com esse negócio. Por quê? Porque pega uma profissão e tira da profissão qual que é a palavra? A seriedade que ela tem. E as pessoas acham, é muito fácil ser terapeuta. Cara, você levaria seu filho para um terapeuta que se formou em 12 semanas? Nunca na minha vida. Claro que não, entende? Então, assim, a gente precisa moralizar esse negócio, de verdade. A gente precisa mostrar para as pessoas a importância dessa profissão, porque para mim é a profissão mais importante de todas, porque se a verdade só está acessível a uma psique individual, eu preciso atuar onde a psique individual está rebaixada e onde ela está meio que pedindo. Cara, o terapeuta, o paciente, quando ele procura o terapeuta, ele tá pedindo, cara, eu quero saber a verdade. Sim, exatamente. Implicitamente é isso que ele quer. Qual é a verdade sobre mim que eu não sei está me fazendo sofrer? Me mostra. Entende? Sim. Ele não vai conseguir isso num site terapêutico da psicologia moderna. Sim. E fala pra galera aí como que eles fazem pra ser o Animagogo. Pra maravilha. conseguir aprender com você, Maravilha. pra ter esse título, ter o reconhecimento. Maravilha. Bom, nós temos uma formação para Animagogos, estamos com a 2ª turma agora. E nessa formação nós temos 18 meses com teoria, nós temos um arcabouço teórico de 6 matérias principais, nós temos mini cursos, temos prática, temos estágio supervisionado, que é uma coisa que falta muito hoje também na área da terapia, ninguém sai da formação sem atender. Nós temos também um método, nós temos tudo que há de procedimental para poder atender e nós temos também um workshop lá dentro para que vocês aprendam a produzir conteúdo no Instagram de uma ponta a outra, desde as bases até como fazer isso de modo concreto. E aí, no final dos 18 meses, vocês recebem um certificado reconhecido pelo MEC, atestando que vocês são animagogos. Então, o desejo profundo do meu coração é que nenhum terapeuta se apequene mais, dizendo assim, meio que entre dentes, é como se fosse psicólogo. Não é, minha gente. Não é como se fosse psicólogo. E fiquem muito contentes que não seja assim. E fiquem muito contentes que nós estejamos juntos, olhando para o homem real e concreto e dando para ele toda a sorte de coisas que ele precisa, não apenas para sustentar a família, trabalhar e ir para academia, mas também para fazer aquela coisa no mundo que só ele poderia fazer e sendo, portanto, feliz. A gente merece muito mais. E os nossos pacientes também. É importante que a gente aposte neles. Mas para que a gente aposte neles, a gente precisa saber até onde eles podem chegar. E acreditem, a resposta está na animagogia. Deixa uma última mensagem, então, aí pra galera. Então, olha só, eu acho que é chegado o tempo que a gente se levante, tome uma decisão e caminhe. A gente não pode mais ficar apontando os erros das coisas, que é uma coisa que a gente faz muito. Olha, isso aqui não tá bom, isso aqui não tá legal. A gente precisa assumir um compromisso. E hoje esse compromisso é pessoal. E esse compromisso pessoal é um compromisso de obediência. Obediência a quê, Marina? Pelo amor de Deus, ao STF? Não, por gentileza. A obediência é aquilo que a gente foi feito para ser, gente. O processo de terapia é um processo de autoconsciência. Eu devo saber o que eu sei, porque se eu não sei o que eu sei é inútil. Tem um depósito infinito que eu posso acessar mediante a pergunta sincera de mim para mim, que é justamente esse processo de autoconsciência. Mas ele não acaba aí, a gente pode chegar na autoconsciência ontológica. O que é a autoconsciência ontológica? Além de saber o que eu sei, eu preciso saber o que eu sou. Então, sabendo o que eu sou capaz, portanto, de obedecer a isto. E quando eu obedeço a isso, gente, olha, é um efeito dominó para o bem absurdo. Porque a pessoa inteira que sabe o que ela é, que sabe que ela é a pessoa e o que isso quer dizer, ela consegue enxergar isso no outro. Se ela não sabe, ela não enxerga. Quando ela enxerga isso no outro, o outro toma consciência disso também e leva pro outro.
pro outro. E daí a pouco nós teremos uma sociedade muito mais feliz do que nós temos hoje, e esse trabalho começa na gente. Então eu queria muito que todos aqueles terapeutas que estão me escutando, os psicólogos, enfim, tem alunos psicólogos, estudantes de psicologia, eu quero todo mundo olhando para esse mesmo lugar, não porque este lugar é meu ou algo do tipo, mas porque este lugar é verdade. Então eu quero que a gente esteja aqui com as mangas arregaçadas, trabalhando, estudando, caminhando, olhando para frente e levando todas as pessoas que a gente conseguir conosco. É isso aí, galera. É isso aí, galera. A formação de terapeutas Dona Marina, a formação de animagogos é terapêutico. E aí vocês podem conhecer mais acessando o que, Marina? O meu Instagram, @marina.f.oliveira. Temos também o YouTube, que eu não lembro agora o arroba, mas eu acho que é Marina Freitas, vocês vão achar lá. Você coloca lá e diz aí uma aula. Vocês podem colocar lá... Caraca, meu, que agora Marina Freitas Borderline, tem uma aula. Tem um de border. O que o DSM não te conta sobre o borderline. Então, vejam essa aula. Foi um prazer estar aqui com vocês. Compartilhem esse vídeo com o máximo de pessoas que tenham interesse no tema, que queiram saber mais sobre animagogia, sobre terapia, sobre psicologia. Nos vemos em mais um podcast em algum momento da nossa vida sobre animagogia. Talvez quando isso aqui virar uma pós-graduação, quando a Marina tiver mais ideias, que ela tem ideias pra caramba, como vocês puderam perceber. Então, até o nosso próximo podcast. Fiquem com Deus e rezem sempre.